receber mensagens do lado de lá, na hora do sono, na hora que eu estou dormindo, e lembrar dessas mensagens? Como receber mensagens do além enquanto estamos dormindo e lembrar dessas mensagens? É possível isso, Sérgio? É possível. E é sobre isso que vamos falar na nossa terapia da reencarnação. É um exercício bem interessante para se fazer. Presta bastante atenção, que eu vou dar aqui algumas dicas que poderão ser muito úteis para você. Combinado, então? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender quando falamos de terapia da reencarnação, nós entendemos que nós somos espíritos. Independente se você é da Umbanda, do Espiritismo, de Kardec, de qualquer... Se você entende o processo de reencarnação, você vai entender que nós temos um corpo físico que tem um prazo de validade. Um dia vai morrer o corpo físico, mas o espírito ou a alma, como você preferir, são eternos, ok? E que continuamos do lado de lá. E aí, como funcionam os nossos registros de memória? Eu tenho a memória física deste corpo físico e tenho a memória que muitos chamam de memória sideral, ou a memória do espírito, das experiências do espírito, ok? E quando nós falamos sobre o momento do sono, o que acontece durante o sono? Na hora do sono, a única coisa que descansa é o nosso corpo físico. Espírito não cansa. Então, o nosso corpo físico, ele se cansa, vai para a cama e descansa, dorme. Mas o nosso espírito, ele sai do nosso corpo, sai do corpo físico e vai para vários lugares. Vive várias experiências, se encontra com várias pessoas. Você já dormiu, sonhou com alguém e depois se encontrou com esse alguém e falou assim, cara, sonhei com você essa noite? E você, nossa, eu também sonhei com você. Conta aí pra mim, coloca no comentário se já aconteceu isso. Coloca assim, já sonhei com alguém e esse alguém tinha sonhado comigo. Coloca no comentário. Ou então coloca, nunca sonhei com ninguém que tivesse lembrado que sonhado comigo na mesma noite. Tudo bem, não tem problema. Coloca aí no comentário que eu queria saber disso. Então, dentro disso, existem experiências do nosso espírito fora do corpo. Eu conto uma história, tem várias histórias para contar, mas uma delas foi bem interessante. A minha esposa, ela também é psicoterapeuta, como eu, que a gente, deixa eu fazer até uma propaganda, ó, manda uma mensagem para mim, a gente faz uma primeira sessão online, gratuita, sem compromisso, para eu entender aí os processos que você quer trabalhar, né? Enfim, e aí a gente depois combina de dar continuidade ou não, aí vai ter o critério, tá? Eu e a minha esposa somos psicoterapeutas. E a minha esposa, quando a gente morava no Brasil, ela tinha uma paciente nos Estados Unidos, sempre, né, religiosamente, a terapia dela acontecia ali. Agora, só que o fuso horário tinha uma diferença muito grande, que para a paciente dela, ela tinha que acordar de madrugada. E o que acontece? Numa noite que a minha esposa estava passando muito mal, com muita dor de cabeça, se sentindo muito mal, eu estava dormindo, Sérgio, eu estava dormindo, tá ok? E aí ela ficou, bom, não posso nem ligar para minha paciente agora de madrugada, eu vou ligar para ela de madrugada para falar para ela não acordar de madrugada? Não vai fazer o menor sentido. Estou passando mal aqui, tá bom, né? Desculpa, amanhã eu peço desculpas para ela. E aí quando chega na manhã seguinte, que a minha esposa foi pedir desculpas para ela, essa paciente falou, não teve problema nenhum, eu nem acordei, eu nem me levantei. E aí ela pensou, ué, será que então eu levei um bolo? Né? Ela deu um furo em mim? Não. Aí ela falou, olha, eu não sei te explicar, mas eu sonhei que o Sérgio, seu marido, este que vos fala, veio me avisar para eu dormir à vontade, que não ia ter terapia. De alguma maneira, o meu corpo estava dormindo, descansando.
eu vi aquele cenário. E eu não me lembro de nada disso, tá? Mas, enfim, o meu espírito foi lá falar com ela, olha, não acorda não vai ter terapia hoje não e tal, né? E ela não se levantou. Quantas experiências desse tipo não podem acontecer? E isso se deve a quê? Nós temos então a memória do corpo físico e a memória do espírito. Ok? Quando estamos acordados, prevalece a memória do corpo físico. Mas na hora que a gente dorme, o espírito vai viver experiências, aprendizados, e ali é o momento que prevalece a memória do espírito. Afinal de contas, o corpo físico está descansando. Pense num carro. Você está dirigindo um carro. E vamos imaginar que esse carro tenha uma câmera que registra tudo o que acontece. Então, o carro é o corpo físico. O motorista é o espírito. Enquanto você está dentro do carro, tanto o carro como o motorista estão registrando as mesmas cenas. A estrada, se a pista está molhada, se está chovendo, se tem uma curva, se o sinal está fechado, está aberto, né? A velocidade, os outros carros. O carro está registrando isso lá na filmadora dele, na câmera dele. E o motorista também está prestando atenção em tudo isso, não é verdade? Estão, compatíveis. O carro e o motorista. Quando a gente está acordado, a memória do corpo físico e a memória do espírito estão juntas. Na hora que dorme, imagine agora você estacionando o seu carro num shopping ou num supermercado. Desligou o carro. O que a câmera do carro vai registrar? Nada. O carro está desligado. Mas você, motorista, tu vai ficar dentro do carro? Não. Você vai sair do carro, você vai ao shopping, você vai ao supermercado, você vai ao cinema, você vai ao banheiro, vai fazer um monte de coisa. Registrado na memória do motorista. Então isso é a memória do espírito. Quando eu durmo, o meu corpo não registra mais nada, igual o carro no estacionamento. Mas o meu espírito vive experiências. E aí, quando eu volto para o meu carro e ligo o carro, eu já vou me desconcentrando do cinema, do mercado e tudo. Afinal de contas, eu tenho que estar atento na direção, né? Se eu dirigir distraído, eu estou correndo risco, né? E aí eu volto a ficar com a minha memória compatível com a memória do carro, com a câmera do carro na hora que eu liguei o carro. Então, gente, o que acontece? Você pode fazer o quê? Provavelmente você vai confirmar comigo. Já teve noites que você acordou de madrugada tendo uma ideia e ao ter essa ideia, meu telefone tocou aqui, apitou. Enfim, ao ter essa ideia, você, não, amanhã de manhã eu me lembro. E aí quando você acorda de manhã você não lembra mais. Porque foi uma ideia do espírito. E aí não lembra mais, porque você voltou a ficar compatível com o teu corpo físico, com a memória do corpo físico. Então, às vezes, nós encontramos pessoas, parentes, amigos, o telefone está atacado aqui, deixa ele. Parentes, pessoas, amigos, experiências, e ao levantar a gente não lembra. Então, o que ocorre? É muito importante fazer o quê? Bota um papel e uma caneta do lado da tua cabeceira. E aí, na hora que você acordar de madrugada com aquela ideia, peraí, eu não vou deixar para amanhã não, anota aquilo ali. Anota aquilo ali. Eu já tive várias experiências e várias respostas para a minha vida que vieram no desdobramento do sono. Amigos do plano espiritual me dando a solução. Eu me lembro nos anos 90, eu tive uma época que eu trabalhava muito, ficava na frente do computador o dia todo e eu tive um problema de dor de cabeça, de enxaqueca que era muito brabo. Eu tomava remédio, era complicado, não melhorava nunca, não passava nunca, eu não conseguia resolver isso. E aí o que aconteceu? Deixa eu botar no silencioso esse meu telefone aqui, para ele não incomodar mais a gente, pronto. E aí o que aconteceu? Eu com a dor de cabeça e tudo, né? Aí eu lembrei, meu Deus, o que pode ser isso? E eu me lembrei desse exercício, de lembrar das experiências do além, ou das mensagens do além. O que acontece? Eu vou dormir, eu
de madrugada acordei, eu nem me lembrava que eu tinha acordado, mas eu fui e escrevi no papel, e quando eu acordo, eu vejo uma mensagem escrita assim: compre um protetor de tela. Lembra que os computadores de antigamente era aquele tubo, né? Aquela tela com aquele tubo, né? Que passava infravermelho, ultravioleta, aqueles raios que faziam mal, eu ficava o dia inteiro naquilo. Eu comprei aquilo e aquilo resolveu minha dor de cabeça. Quem que deu essa ideia? Eu não faço a menor ideia. Foi alguém do lado de lá que, vendo essa minha situação, resolveu me ajudar. Eu diria para você o seguinte: eu já vivi tantas experiências assim, conheço tantas pessoas que já viveram experiências assim. Olha, na pior das hipóteses, não vai chegar nada. Então por que você não se dá uma oportunidade de, quem sabe, receber alguma mensagem, alguma lembrança? E aí, ó, anota, mesmo estando com sono, tá ok? E de manhã você observa. Então, esse é um dos segredos, um dos truques para você, né, receber alguma mensagem do lado de lá. Ok? Faz sentido para você? Já viveu alguma experiência assim? Coloca nos comentários, tá? Porque eu vou curtir cada um deles, eu vou dar o like também no teu comentário e se inscreve no nosso canal. Domingo, Minutos de Espiritismo. Quarta-feira, Casos do Chico Xavier. Terça-feira, Terapia, Comportamento e Bem-Estar. Cada dia tem um tema diferente aqui, tá certo? Por hoje é isso então. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!